Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está sozinho em casa, de noite, e de repente a porta do banheiro começa a ranger. Você começa a sentir um calafrio e você ouve passos lá na cozinha. Você imagina talvez que possa ser o vento, mas não tem nenhuma janela aberta, não tem nenhum vento lá na rua. Você ouve uns passos aumentando cada vez mais e você imagina que pode ser o vizinho. Mas daí você lembra que já é de madrugada e o vizinho já está dormindo. De repente você sente um vulto atrás de você e você fica totalmente paralisado, sem coragem de olhar para trás para confirmar o que é esse vulto, completamente com medo de reagir a qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção em todo e qualquer barulho que está acontecendo em volta de você. Olá, terapeuta, tudo bom? Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de terapeutas e talvez a história que eu contei antes para você não tenha acontecido exatamente como eu contei, mas talvez você já tenha tido alguma experiência um pouquinho semelhante a essa, onde você se sentiu completamente paralisado, com medo, corpo gelado e ao mesmo tempo prestando atenção em tudo que está acontecendo. Mas por que isso acontece? O que estava acontecendo nesse exato momento, em que a gente está paralisado? Isso se chama reação de luta ou fuga e é um sistema de proteção do nosso corpo. Quando a gente recebe algum estímulo que é completamente estressante, o nosso corpo acaba liberando uma série de hormônios chamados catecolaminas que eles vão gerar esse tipo de resposta do nosso corpo. Mas afinal, por que existe esse tipo de resposta? Por que é um sistema de proteção? Bom, imagina só que você está lá no meio da floresta, nos tempos antigos, que você é da época das cavernas, e de repente você vê uma onça na sua frente. Você não pode simplesmente virar as costas e sair, certo? A sua mente, o seu corpo sabe que é um momento muito decisivo, que você pode morrer naquele momento. Então a sua mente ela libera uma série de hormônios que vão fazer você sair correndo, você vai ter mais oxigenação no seu sangue, vai ter mais oxigenação nos seus músculos, você vai ter mais força para sair correndo, seja para lutar contra esse animal, ou seja para fugir dele com mais facilidade. E é por isso que a reação de luta ou fuga, ela é um mecanismo de defesa, ele serve realmente para manter a nossa sobrevivência. Mas em alguns casos, ao invés do sujeito receber os hormônios e sair correndo, ou agredir o sujeito, ou agredir o inimigo, o que pode acontecer é ele congelar, E é o que é mais comum de acontecer, a pessoa acaba congelando, trancando, travando, principalmente se o estímulo, como eu comentei, foi aquele lá no começo, das coisas acontecendo e tudo mais, Isso pode sim liberar os hormônios que façam com que você se paralise. Isso também é um sistema de defesa, Que é o clássico fingir de morto, Então, você se fingir de morto, o seu corpo te obrigar a se fingir de morto, pode ser uma estratégia muito eficaz para evitar ser consumido por animais e coisas assim lá no passado, E principalmente, esse sistema também ajuda você a não sentir dor. Caso você esteja sendo devorado por um animal, ao estar nesse estado de luta ou fuga, acaba que você não sente nenhuma dor. Então passa aqui ser comido por esse animal, se passa a ser algo menos traumático, digamos assim, menos dolorido. Mas não é apenas nessas situações que o sistema de luta ou fuga ele é utilizado. Ele é muito aplicado durante o processo de hipnose. Tá? Se você aí trabalha com hipnose clássica, se você trabalha com hipnose não verbal, você sabe que um dos principais ativos que faz a hipnose funcionar é a ativação do sistema de luta ou fuga. Por quê? Porque quando a gente ativa o sistema de luta ou fuga, o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático, eles entram em ação, a pessoa fica nesse período em que ela está congelada, fica altamente suscetível a sugestões. Então fica muito mais fácil de um hipnoterapeuta ir ali e hipnotizar alguém através da reação de luta ou fuga, porque quando a pessoa entra nesse estado, ela fica altamente sugestionável e a partir daí é a porta de entrada para a hipnose acontecer. Tá? Mas agora, voltando para um ponto da hipnose não verbal, a reação de luta ou fuga é um dos principais motivos que faz aquelas pessoas que você está vendo durante a hipnose não verbal, elas caírem para trás. Tá?
E por que que isso acontece? Porque durante um processo de hipnose não verbal, tá, são estimulados canais não verbais do sujeito para que ative esse processo de luta ou fuga do sujeito, tá? Mas para que o sujeito, né, não saia correndo e não tenha o oposto do que a gente quer o congelamento dele, né, e não que ele saia, que fuga, parte da fuga, né, a gente acaba estimulando esse estresse, né, esse estresse do nosso sujeito, através de canais não verbais. O nosso corpo tem uma série de canais não verbais, ou seja, canais em que você consegue ter uma resposta do cliente, principalmente estressar, né, a amígdala do seu cliente, do seu sujeito que vai ser hipnotizado, de uma maneira que não seja verbalmente, ou seja, não é fecha os olhos, imagina isso, imagina aquilo, não, tá? Existem canais que você pode estimular esse estresse na amígdala que faz a reação de luta ou fuga acontecer, que é o que faz o seu sujeito entrar em transe não verbal, né? Você pode fazer isso através de toque, de catalepsia, são vários canais não verbais que você consegue aplicar para estimular o seu cliente, o seu sujeito a entrar nesse estado, tá? E se você quer conhecer um pouco mais sobre hipnose não verbal, quer conhecer os canais não verbais que você pode utilizar para hipnotizar o seu sujeito com mais facilidade, com mais intensidade, você vai adorar o curso de hipnose não verbal em 5 passos que eu tenho, e esse curso está disponibilizado na íntegra, tá? Totalmente disponibilizado lá na plataforma Comunidade Marcílio de Terapias. A plataforma Comunidade Marcílio de Terapias é uma plataforma onde está disponibilizado todos os meus cursos, tá? De maneira irrestrita. Então você vai lá, faz a inscrição na Comunidade Marcílio e você tem acesso a todos os meus cursos: hipnose clínica regressiva, hipnose não verbal, interpretação de sonhos, escuta terapêutica, tudo isso está incluso lá na plataforma. Você tem acesso irrestrito a todo o conteúdo e ainda todo mês nós temos um curso novo que é lançado diretamente na plataforma. Então, se você quer ser um profissional ainda mais completo, né, levar os seus estudos a um outro nível, você não pode deixar de participar da nossa comunidade. E se você tiver interesse, aqui embaixo tem um link para você saber um pouco mais sobre a nossa comunidade, os cursos que estão inclusos, os valores e tudo mais. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que tiver com novidade você saber em primeira mão, e a gente se vê na nossa próxima aula.